Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje, dando uma das aulas do nosso lá da escola do Lições, um módulo novo que a gente está fazendo em cima desse livro aqui, né? Concepção Vitalista de Samuel Hahnemann. Então, dando algumas aulas sobre esse material, eu vi um tema muito interessante para a gente falar nesse vídeo. Muitas vezes é algo que eu não escuto muitos homeopatas falarem, que eu não vejo os homeopatas declararem, né? Mas é algo importante da gente conhecer de Hahnemann e da época, do contexto dele, né? Então, o que movia os tratamentos alopáticos da época, né? Então, como vocês sabem, o Hahnemann deixou a alopatia, né? Ele é inconformado com os tratamentos, com o modo de aplicar os remédios, com a concepção por trás da aplicação desses remédios. Não, tem que aplicar por causa disso. Então, tudo isso fazia com que o Hahnemann discordasse profundamente do modelo de alopatia que existia na época dele e que ele abandonasse, então, o exercício da medicina e fosse ficar só como tradutor de livros, né? Não só porque era uma atividade de grande importância na época, que foi também a atividade que fez com que ele desse início na fundação da homeopatia e de toda a sua doutrina. Então, na época de Hahnemann, se tinha uma concepção, tomava-se um pretexto de que, olha, as doenças, na verdade, elas são causadas por algo morbífico, né? Então, alguma coisa patogênica que está dentro da pessoa e que a gente precisa pôr para fora. Então, a concepção da época era uma ideia de que, toda doença ela é causada por algo que está lá internamente causando, que veio do externo muitas vezes, mas que está lá internamente causando essa doença, né? E os sintomas são basicamente uma tentativa do corpo de colocar isso para fora. Então, se via, né, nas doenças agudas, principalmente, a força vital, né, o nosso organismo, tentando pôr para fora tentando expelir, né, excretar através de vômitos, diarreias, suor, através das erupções cutâneas, né, e por aí vai, tentando colocar de uma certa forma aquilo que estava na cabeça, né, dos alopatas, aquilo que estava internamente causando o mal ao paciente. Bom, só que isso pode, em certos casos, ser verdade nas doenças agudas, só que, obviamente, isso não é real, isso não é verdadeiro nas doenças crônicas. Porque muitas doenças crônicas a gente vê que a pessoa que muitas vezes tem problemas com vômitos, problemas com diarreia, problemas com erupções cutâneas, não necessariamente é porque existe algo, ela ingeriu algo que está fazendo mal a ela, né? E o problema é que esses tratamentos alopáticos da época também eram utilizados para as doenças crônicas, com o mesmo objetivo de tentar fazer o quê? De tentar imitar a força vital, né? O nosso organismo, ou seja, tentar imitar essa característica de expulsão, né, de excreção, para que a gente também tratasse dessa forma qualquer tipo de doença. Então, tinha essa ideia, né, e isso era uma coisa que o Hahnemann tinha uma profunda uma profunda discordância com tudo isso, que falou, não faz sentido. Por quê? Porque e aí Hahnemann começa a construir a sua doutrina, né, trazendo em si a questão da força vital. Ele começa a falar, olha, não faz sentido porque a nossa força vital, ela apenas reage, né, ela apenas faz esses sintomas como um modo de reação em certos casos, né, principalmente nos casos agudos, principalmente nas intoxicações. Só que todos esses sintomas já são a doença. Tudo isso, que é a reação do nosso organismo, faz parte da doença. Logo, principalmente nos casos crônicos, a gente não pode ficar tentando imitar esses esforços do nosso organismo, da força vital, ou que também a gente poderia chamar de vis medicatrix, tá? Que é já um termo mais antigo, né, que é trazido também por Hipócrates, há muito tempo atrás, né? Então, que é o que? É essa ideia de que o nosso organismo ele busca a conservação, ele busca se conservar, se proteger, né? Se defender, tá bom?
Só que os alopatas da época, eles tinham essa ideia de que, não, eu preciso sempre imitar esse esforço do organismo. Então, eu tinha um suor, então estava acontecendo uma transpiração muito forte, eu vou dar medicamentos, eu vou dar substâncias que provoquem mais transpiração. Então, sudoríparos, né? Sudoríparos? Não, o termo não é exatamente esse, acho que eu estou falando o termo errado aqui, mas são esses tipos de medicamentos que fazem o paciente transpirar muito, né, de uma forma quase que doentia assim mesmo, né? E também outros tipos de medicamentos, por exemplo, os purgantes, né, que faziam a pessoa ter muita diarreia, né, e expelir muito ali por essa via, né, e também fazendo a pessoa também, muitas vezes, urinar mais, e por outras vias também, como é o caso da sangria, né? Então, a sangria era um outro caso também, que também ia em encontro com essa mesma ideia, com essa mesma concepção. Eu preciso retirar, para tirar essa matéria má, essa matéria morbífica, patogênica, que está lá dentro, provocando essa doença. Então, é como se sempre tivesse uma noção de que, olha, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença, deve ter algo lá dentro que a gente tem que extirpar, que a gente tem que puxar para fora. Então, sempre vinha essa noção, e isso dava base para todos esses remédios da época, para todas essas substâncias que eram utilizadas com essas finalidades, né, até muitas vezes emplásticos, né, que eram utilizados para tirar mais a umidade das erupções que eram úmidas e tudo mais. Para quê? Porque o corpo está fazendo aquilo, então vamos puxar aquilo mais, vamos pôr substância ali para realmente drenar aquilo lá. Então, essa noção que Hahnemann sempre discordava, falava, a gente não pode ficar tentando imitar esses esforços que não são racionais da nossa energia vital, do nosso organismo. Então, Hahnemann, para ele, uma das características principais da nossa força vital, da nossa vis medicatrix, é essa, olha, ela é uma força apenas instintiva, reacional. É apenas uma força que rebate né, através de um ela recebe um sinal e ela apenas reage. Só que é uma reação que não é racional, que não é planejada, que não é inteligente. Ela é algo instintivo e dominado, né? E ela está sob as leis as leis da matéria. Então, logo, a gente não pode ficar tentando imitar esses esforços dessa força, desse modo de defesa do nosso organismo, porque nós temos a razão, nós temos a inteligência, nós temos que saber utilizar de modo mais adequado os medicamentos, a fim de realmente buscar a causa daqueles problemas, e não só ficar imitando esses esforços que Hahnemann coloca. Olha, são esforços que o corpo faz, que tende a conservar a saúde, mas que nas doenças crônicas eles são completamente ineficazes. E é isso que acontece. Nosso organismo, nas doenças crônicas, o que ele faz basicamente é mantê-las, né? É somente manter aquele problema. Ou seja, a gente percebe que no fundo, é um problema, é uma causa diferente, né? É algo que está fazendo o organismo fazer aquelas coisas, e isso é que gera toda a sintomatologia. Não necessariamente é algo que vai resolver o problema, como não resolve. As doenças crônicas, elas são, de fato, crônicas realmente, exatamente por causa disso, porque elas não são resolvidas pelo nosso organismo. Nosso organismo não consegue curar, não consegue trazer uma resolução, e nem mesmo, muitas vezes, quer dizer, na grande maioria dos casos, nem mesmo uma melhora dos sintomas, nem mesmo uma diminuição do problema. A doença crônica, se não for tratada, se não for cuidada, com o tempo, a cada vez mais, ela vai piorando até chegar no momento da morte do indivíduo, e ela vai estar ali para sempre, né? Então, o Hahnemann sempre reforçou isso, e sempre isso foi para ele algo muito sério. Olha, nós não podemos ficar imitando a nossa energia vital. Por quê? Porque ela é algo instintivo e é algo que não pensa, ela não é um tratamento que usa da inteligência.
ela é apenas algo que está tá regido pelas leis biológicas e que reage, né? Então ela é algo ali, ela é algo da matéria, ela é algo da matéria e não do nosso espírito, não da nossa alma. E por isso que ela não usa a razão, por isso que ela não utiliza um tratamento realmente adequado para encontrar as causas do problema, e é por isso que as doenças crônicas não são resolvidas, né? E aí que está, e Hahnemann então traz para a gente a homeopatia, que de fato é um tratamento, e tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, que de fato é um tratamento que é racional, né? Não é como os tratamentos alopáticos, né, que a gente vê que naquela época de Hahnemann tentavam ficar imitando a força vital, hoje tentam fazer o quê? Basicamente, ou imitam ainda a força vital, ou tentam combater os sintomas da força vital que está tentando se defender, está tentando promover uma defesa, uma conservação. Ou seja, nunca chega em algo realmente racional. Então, Hahnemann sempre criticava os alopatas por causa disso. Olha, a gente não pode ficar tentando empregar uma medicina, uma terapêutica que não é racional, que só tente ou combater os sintomas ou imitar os sintomas. A gente tem que tentar fazer uma terapêutica que de fato tente encontrar a causa dos problemas, o que está gerando essa doença crônica. E para isso a gente tem que usar a razão que vem da alma, ou seja, são atributos da nossa alma, o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa inteligência, a capacidade de inteligir as coisas. E é por isso que Hahnemann sempre pende para esse lado e abandona a medicina por causa disso, e aí funda para a gente, traz para a gente a grande medicina racional, que ele chama realmente da verdadeira medicina racional, que é a homeopatia. Só para esse vídeo é isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.